Olá, bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala vocês, meus inquéritos vazados pelo Twitter, tudo bem com vocês? Bom dia, na manhã desta quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. Estamos começando mais um programa Rolê ICL aqui no ICL Notícias, nos canais Eduardo Moreira, lá no meu Twitter, onde está sendo transmitido este programa também. Falaremos hoje sobre o tio Paulo de novo, obviamente, mais repercussões. Parece que o tio Paulo, antes de morrer, estava vivo. Olha que surpresa! Falaremos sobre este e outros assuntos, como, por exemplo, mais dados vazados pelo Twitter, dessa vez vazados via Congresso dos Estados Unidos. O Carlos Zambello, dos Estados Unidos, vazou uma série de decisões judiciais do STF, do TSE, do ministro Alexandre de Moraes, e o bolsonarismo está fazendo uma confusão nas redes sociais, baseados em absolutamente nada. Falaremos sobre células nazistas em Santa Catarina, sobre violência das forças de segurança pública em São Paulo e mais outros diversos assuntos, mas claro que falaremos sobre o tio Paulo, que estava vivo. Bianca Santa, que está aqui comigo, você já viu muita gente empurrando morto para dentro? Meu Deus, que horror. Não? Não, nunca vi. Morto não. Legal. Olha, tirei de sério. Vai, Bianca, continua, dá seu bom dia. Oi, Will, tudo bom? Bom dia pra todos, boa tarde pra todos. Perdeu. Perdi, Tá isso, acabou. perdi tudo. Tchau, Isso. Bianca. Tchau você e a equipe toda do nosso Rolê ICL que está aí, a Giovana, Will, o a gente tem Iguana. o prato do dia. Tem o prato do dia. Tá, descontrolou. Depois, vamos lá pro Vai. prato do dia. Vai. Prato do dia. Qual é o Só prato do pra- dia de só pra hoje, não Bianca perder Santa? Hoje é quinta-feira, né? Hoje é Quinta-feira. dia de macarronada. Você sabe que você fez programa comigo 3 vezes, as 3 vezes foi o mesmo prato, né? O prato do dia não tá muito criativo. Eu acho que toda vez eu venho de quinta com você. Faz sentido. Programa de quinta categoria? Talvez. Todo dia aqui é dia de quinta categoria. Muito obrigado pela sua brilhante participação, minha pequena Bianca e toda a nossa equipe aí do Rolê ICL. E vamos chamar ele, que é pequeno talvez em estatura, mas é gigante do jornalismo brasileiro, meu pequeno Guga Noblar. Olá, bom dia pra você. Tio Paulo voltará a ser nosso tema de hoje, mas temos outros assuntos importantes para falar nesse programa. Muita coisa, né? Meu querido Deluca, toda essa audiência linda, essa equipe maravilhosa. Mais um dia aí de tretas e agora o Twitter Files que oficialmente falhou, né? Virou uma piada completa essa história do Twitter Files. Os caras soltaram mais uma bomba, só que foi no pé deles mesmos. E agora, obviamente, começaremos... Tem a Vivian Mesquita comentando no chat, falando, tô aqui, Will, a Vivian tá de folga, não trabalhou hoje aqui de manhã. Merecida folga para Vivi. Um beijo para você, Vivi, hoje aqui no nosso chat. Presença ilustre. Já eu leio aqui com vocês os comentários de vocês, mas um beijo para a minha Vivi. E com isso vamos para a nossa primeira vinhetinha. Eu Tá Pegando Fogo. É agora que entra. Começando pelo tema mais quente. O que aconteceu? Eu tô sozinho, caiu, voltou. O pessoal tá alcoolizado. O tema mais quente do dia, Guga, as decisões do Alexandre de Moraes sendo vazadas por um congressista americano. Ontem, uma comissão do Congresso mais ou menos, né? Foi esse cara aí que é tipo o Cascata. o Nicolas Ferreira, É o Nicolas. que speak, o Gustavo Gayer, que habla inglês. Uma isso. comissão no Congresso presidida por um sujeito chamado Jim Jordan, republicano, golpista de 6 de janeiro, ligado ao ex-presidente Donald Trump, publicou um relatório com uma série de decisões sigilosas de Alexandre de Moraes sobre a suspensão ou remoção de perfis nas redes sociais. O relatório faz uma denúncia contra uma suposta censura praticada por Alexandre de Moraes no Brasil.
O Elon Musk, aproveitando o ensejo, fez o quê, Guga? Tentou aparecer mais um pouquinho, fez um tweet. Vamos ler o tweet de Elon Musk. Elon Musk. Que é dele, olha aí, ó. A censura... Cadê? As ações da censura contra representantes eleitos exigidas por Alexandre violam a legislação brasileira, disse o Elon Musk. E aí, eu não vou nem mostrar as repercussões, vocês vão vendo aí, vai ficar aparecendo na tela aí para vocês, as repercussões dos bolsonaristas. Parece, Guga, que este escândalo, com todas as aspas no mundo, que tem a solidez de um pudim de leite, só repercute mesmo na bolha bolsonarista. O resto do Brasil está cagando e andando para esse assunto. Ficaram histéricos, Deluca, histéricos. Vazou o Nicolas Ferreira, o Jim Jordan, Nicolas Ferreira dos Estados Unidos vazou. Uau, que bobagem. Na verdade, eles não colocavam na conta do Nicolas Ferreira, né? Eles tentavam colocar na conta da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara lá dos Estados Unidos. Então a cascata era essa. É usar a credibilidade da comissão, mas isso está sendo articulado pelo presidente da comissão. Quem fez isso foi esse Jim Jordan, que é uma espécie de Gustavo Gayer, como falou o Deluca. Não tem muita credibilidade, é um radical, um trumpista radical, um cara muito polêmico. Foi ele que soltou. E aí ele pega e acaba, na verdade, dando um tiro de canhão no pé do Twitter Files, porque se você acompanha e realmente olha o que saiu dali, são 90 decisões de remoção de contas que eles expuseram com esse Twitter Files, e por hora não tem nada que você possa realmente usar contra o Xandão. Fala, olha, isso aqui é censura. Balela, o que tem ali é uma investigação bem fundamentada para tentar se descobrir quem incitou a tentativa de golpe que culminou com aquele dia 8 de janeiro. Então, é uma investigação para responsabilizar aqueles que tentaram dar um golpe que quase aconteceu, a gente viu. A gente tem as provas, isso tudo são fatos, e o Alexandre de Moraes quer responsabilizar os culpados. É isso que o Twitter Files está provando. O Júlio Oliveira chamando de Twitter Fails, o Leonardo Rui de Twitter Falhos. E o Pablo Moreira diz que até quem está de férias vem prestigiar o rolê. O Luiz Felipe e a Laura Coach. A Laura Coach, ela é uma estudante da escola Guilherme Bessa de meter atestados e não veio trabalhar hoje também. Guga, agora eu vou dizer para você, eu ontem perdi umas 2 horas preciosas da minha vida lendo este relatório que foi aí publicado pelo Jim Jordan, o deputado estadunidense republicano, golpista, envolvido com a tentativa de golpe lá de 6 de janeiro. A gente tem o nosso 8 de janeiro de 2023, os Estados Unidos têm o 6 de janeiro de 2022, que é a mesma coisa, né? Tentaram dar o golpe lá para colocar o Trump no poder de novo. Vou lhe dizer, Gu, que eu estou muito decepcionado, viu, com o Alexandre de Moraes. Muito decepcionado mesmo. Eu li o relatório todo. Imagina. E eu vi posts neonazistas, posts pedindo fechamento do STF, perfis que eram dedicados a postagens golpistas, e o Alexandre de Moraes fechou, baniu, pediu para tirar do ar 150 contas. Sabe quantas contas o Twitter, sem decisão judicial, tirou da plataforma depois do 6 de janeiro de 2022, Guga? Quantas? 150 mil contas. O Alexandre de Moraes tirou pouca conta do ar. Tinha que ter tirado mais. E mais do que isso, tinha que ter colocado essa gente na cadeia. Neonazista, golpista, criminoso. Gente que não tem nenhum apreço pela democracia. Essas pessoas não têm de estar nas redes sociais porque elas têm de estar presas. Aí ela não tem acesso à rede social mesmo, mas tem muita gente falando sobre a censura do Alexandre de Moraes, enquanto isso, nos Estados Unidos, as contas também são retiradas do ar pela própria plataforma por compartilhar conteúdo criminoso e golpista, Guga. E na Europa, e no Japão. Então, são vários exemplos de países desenvolvidos que retiram do ar contas que podem ser associadas
a um discurso criminoso. Não é só no Brasil, não. Que e aí o tem pau esse vai exemplo. comer, que a rosca vai fechar. 150 mil contas nos Estados Unidos. Aqui você falou 150, Deluca. Não são 90, não, que saíram nesse, pelo menos no Twitter Files? Nesse relatório são 90 contas, mas o número que dão conta na imprensa é de 150 entendi, é o perfis todo. do total, isso. Então. Tu tem que ser preso, seu imbecil. Não é nada pro que aconteceu aqui no Brasil. Tem muita gente envolvida nessa milícia digital. É um número muito razoável você achar que pelo menos 150 deveriam ter as contas banidas porque participaram sim desse processo de dinamitar a democracia, que teve como talvez principal ferramenta as redes sociais. Eles usaram de fato para cometer crimes. Um dos caras é aquele Paulo Figueiredo, como eu falei, ele era usado para atacar os militares que não queriam aderir ao golpe. Os caras estavam usando a rede social para linchar o Freire Gomes, por exemplo, o comandante do Exército, para ver se ele caía na pressão do golpe. Isso é grave. Uma pessoa dessa merece ter conta em rede social. Tem que ser investigado. Enquanto é investigado, é normal tirar a rede social dessa pessoa e a se comprovar que praticou o crime, talvez até prisão. E aí fica a pergunta, tem rede social, tem internet na prisão? Não era para ter. Quem também aproveitou, está sempre aproveitando, né, essas oportunidades, é o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro falou sobre o Elon Musk, agradeceu. Vamos ver o vídeo. A censura aqui no Brasil, desde antes das eleições, durante as eleições e após as eleições. Então, graças a Deus, a verdade vai aparecendo e nós sabemos o que aconteceu lá atrás. Falta apenas algumas poucas... É muita cara de pau. E quero aqui, não sou amigo dele, tive apenas uma vez com ele, mas uma pessoa que eu admiro muito. Eu peço uma salva de palmas para Elon Musk. Ô Guga, numa ditadura, o líder da oposição estaria onde nesse momento? Pois é, estaria onde ele queria colocar o Lula, onde ele queria colocar a imprensa. E ele sim tentou instalar uma ditadura ao que pesa a investigação da Polícia Federal e em confissões de Mauro Cid, que era o braço direito dele, e dos comandantes das Forças Armadas. Os próprios militares já dizem que foram sim convidados para dar um golpe. Então esse sim queria impedir que a oposição tivesse essa liberdade que ele tem hoje, de sair bostejando e continuando Sinceramente, eu acho a espalhar desinformação. É uma piada esse sujeito. E ontem, quando saiu essa história do Twitter Files vazar, né, as decisões do Xandão, cara, 10h30 eu já estava publicando, que para mim era uma piada essa história, que aquilo ali só comprovava que o Alexandre de Moraes estava certo. E aí veio o que está rolando de boot, de ataque, de influenciador, veio toda a carniça da extrema-direita. O pau tá comendo lá no Twitter desde 10h30 da noite de ontem, mas ficou claro que era um tiro no pé, que na verdade eles estão mostrando que o Alexandre de Moraes está sim só fazendo o que qualquer juiz deveria fazer, que é investigando. E aí a única cascata que ainda tem para essa turma tentar usar contra o Xandão, mas é um juiz que virou promotor, que virou procurador. Meu amigo, o procurador-geral era o Augusto Aras. O Xandão. Tinha um cara ali que blindava o Bolsonaro. E pela nossa lei, o ministro do STF não precisa seguir necessariamente a orientação da PGR. Ainda mais uma PGR aparelhada. Era estúpido fazer o jogo do Bolsonaro. Eu passei para a PGR, que quis engavetar e seguir, porque é assim que costuma ser numa república que não está aparelhada. Em uma que está passando por uma tentativa de golpe, com um PGR participando disso, já que ele fechou os olhos para isso, aí, meu amigo, alguém tem que bater no peito e encarnar a resistência pela democracia. E quem encarnou esse papel foi o Xandão. E quem tem que se preocupar bastante ultimamente é o Elon Musk, né? O Elon Musk está tendo muitos problemas com sua empresa. A Tesla anunciou demissões em massa, com desligamento de mais de 10% do seu quadro atual de funcionários após a queda nas vendas de carros elétricos no primeiro trimestre de 2024. 15 mil funcionários em todo o mundo devem ser demitidos pela Tesla, o maior número dos últimos anos. A Tesla devia começar a vender esse carro aí, Guga, que a gente vai mostrar, ó. É tipo o Tesla brasileiro. Cadê o Tesla brasileiro? É o próximo. Aí, ó. Aí, ó. Esse aí é o Tesla brasileiro, ó. Elon Musk, salvador da pátria.
Quem sofre, Guga, são os trabalhadores, né? 15 mil demitidos aí, tendo que procurar emprego. O bilionário irresponsável, que é dono das empresas mesmo, não vai ficar um centavo menos rico por causa disso, né? Não, o cara tem 200 bilhões e precisa demitir gente ainda. Como é que alguém que tem 200 bilhões na conta não pode arcar com um pedacinho desse prejuízo para si, no lugar de demitir funcionários? Ele precisa guardar dinheiro? Ele não tem 200 bi, esse cara? Enfim, ele não vai ficar sem, né? Ele, a gente sabe que está com a vida garantida. E a empresa dele, a real, é que essa Tesla vai passar por um momento muito complicado. A previsão é que as indústrias chinesas de carro elétrico vão engolir a Tesla nos próximos... Eu não me lembro o tempo exato quando eu li essa reportagem, eu acho que eram 5 anos. Enfim, nos próximos anos, Tesla tem tudo para perder muito espaço. Esses 200 bi, de fato, vão encolher muito pelo jeito. Aproveitar para mudar de tema, Guga, vamos falar sobre a polícia de Tarcísio de Freitas. Em menos de 24 horas, vários casos de violência envolvendo policiais e forças de segurança, na verdade, guarda municipal, bombeiro, aqui em São Paulo. O que a gente pode esperar, né, Guga, da gestão de Tarcísio e Derrite? É a gestão que tocou Operação Verão ou Operação Escudo, a mais letal desde Carandiru. Vamos às 3 histórias, Guga, e depois eu queria que você comentasse pra gente. Primeiro, a PM atirou no rosto de uma menina de 4 anos na comunidade de Paraisópolis. E aí um vídeo feito pelos moradores mostra os policiais recolhendo objetos, que seriam as balas dos policiais usadas na ação. Uma criança de 7 anos, na verdade, foi ferida por uma bala aqui na zona sul de São Paulo. A menina levou um tiro de raspão no rosto que atingiu o olho. Ela estava a caminho de casa, voltando da escola, foi levada para o hospital, o quadro dela é estável, e essa ação dos policiais pode ser considerada uma obstrução de justiça, né? Você limpar a cena do crime, do possível crime que eles possam ter cometido aqui em São Paulo. Mais uma, Guga, um sindicalista... Mas a cascata deles, De Lucas, só um detalhe. Ontem à noite eles vieram com a cascata de que, na verdade, os policiais... Eu não sei, eu estou usando cascata, talvez seja até verdade. A versão de que os policiais estavam procurando os locais onde tinham as cápsulas das balas, das munições, e para indicar onde eram esses locais para a perícia, que eles não estariam recolhendo. E que isso poderia ser provado, segundo a PM, pela câmera corporal de segurança, que a câmera que foi analisada já comprovaria que eles não estariam escondendo provas. Essa é a versão da polícia, claro que a gente ainda tem muita desconfiança dessa versão, mas por enquanto eles estão vindo com essa versão. O ouvidor das PMs aí, o Claudinho, discorda dessa tese da polícia, como você bem disse pra gente, diz que é uma tentativa de grave fraude processual. A gente vai acompanhar para ver o desenrolar dessa história. Mas outros casos, Guga... Eu não acreditei não, a Luciana Alves me perguntou, você acreditou, Guga? Não. Claro que não acreditei, eu tô dizendo, com desconfiança aqui da gente, essa é a versão deles. Só estou apresentando a versão da polícia. E a gente tem que apresentar, certíssimo. Claro Guga. que eu não acredito, né? Eu sempre desconfio da polícia. Tem uma coisa que eu sempre desconfio é da polícia. Eu nunca acredito na versão da polícia. Eles têm que me provar que estão falando a verdade sempre, porque só a palavra da polícia, na real, eu não confio. Tem mais, Guga. Um sindicalista foi detido pela Guarda Municipal, Guarda Civil Municipal de São Paulo. Teve um tumulto na audiência pública sobre a privatização da Sabesp na Câmara dos Vereadores e um sindicalista foi preso no banheiro da Câmara de Vereadores de São Paulo. Henrique Oliveira Silva, conhecido como Marreta, secretário do Sindicato dos Urbanitários, tinha criticado a rapidez com que o tema da privatização tem sido tratado tanto na Lesp quanto na Câmara de São Paulo. Ele foi perseguido no plenário da Câmara pelos guardas civis e foi colocado para fora do plenário. Foi conduzido ao 8º Distrito de Polícia, no Brás, e o sindicato, o Sindicato dos Urbanitários, repudiou a postura antidemocrática de integrantes que queriam aprovar a privatização ainda com a intimidação. A proposta da gestão do Tarcísio foi para a venda da companhia, já foi aprovada na Assembleia, mas a Câmara Municipal de São Paulo também teria que aprovar para definir como a cidade vai se adequar à privatização. O governo afirma que tem a maioria, já aprovou na primeira votação lá na Câmara de Vereadores. Certamente o projeto
vai entrar em vigor. E aí a gente está vendo aí as imagens do Marreta sendo preso, né, sendo detido no banheiro da Câmara de Vereadores de São Paulo. E aí, Guga, para fechar essa tríade de desgraças, mais um caso bizarro. Um bombeiro militar, a paisana, atirou em um jovem que tentou pular a catraca da Estação da Luz, na linha 4 amarela do metrô de São Paulo. Segundo testemunhas, a vítima foi levada ao hospital da Santa Casa em estado grave. O vídeo foi registrado por um estudante que passava pelo local. Tipo, tem áudio? É o vídeo ou não? Acho que não, né? Só áudio ambiente, não tem? Acho que... Eles atiraram no cara que passou a catraca. O bombeiro militar atirou num cara que pulou a catraca. Agora, duas perguntas. Por que um bombeiro militar anda armado por aí? E segundo, o que é que o cara ganhou em atirar alguém que pulou a catraca? O que porra ele tem a ver com isso? Ele não é segurança do metrô. Ele não é porra nenhuma para poder fazer esse tipo de intervenção, ainda mais dando um tiro numa pessoa no meio do metrô de São Paulo. Podia ter ferido outras pessoas, ter machucado outras pessoas, além da pessoa que obviamente ficou ferida por uma entrada, por um bilhete de metrô de R$ 5,50, Guga. Olha o valor da vida, né? Nossa. R$5. Que nojo, nojo dessa história, cara. O cara atirar em uma pessoa porque pulou a catraca, mesmo que ele esteja cometendo algum vacilo, algum erro ali, porque a gente não sabe. Vai que o cara pulou porque precisava urgentemente salvar alguém, você não sabe nem o motivo. Pode ser que ele esteja fazendo aquilo por um motivo nobre. Quase nunca é por um motivo nobre, é porque a pessoa quer evitar pagar. Ou porque a pessoa não pode, muitas vezes, pagar por desespero, não tem dinheiro. Você vai dar um tiro numa pessoa que está nessa posição. Isso é ridículo, isso é inacreditável. É a proporcionalidade, podre, né, cara? É a proporção do negócio, né? Ok, eu acho certo. Não acho certo. Né? Não tem como achar. Você tem que pagar a passagem. Mas ainda assim, cara, a proporcionalidade do negócio. Você deu um tiro numa pessoa que pula a catraca do metrô. Não, é podre, essa história é triste. Enfim, é um retrato de um país completamente aloprado, violento, com um bando de gente despreparada com arma na mão. É isso que dá, você espalhar arma num país gigantesco como o Brasil, vai ter muito maluco armado, é o que tem. Aí o cara usou a arma dele para atirar em alguém que pulou a catraca. Que desespero que deve estar passando a família desse cara. Que pena essa história, que história triste. Mas é o retrato do Brasil, né? O Brasil é isso, é um país muito violento. Aproveitar para ler os comentários de vocês aqui no nosso chat, que estão comentando sobre esse assunto. A Vivian Mesquita continua vendo aqui o nosso programa, disse que a gente tem um amor muito grande, é verdade, que nem na folga dela ela me larga. Vou contar uma coisa, a Vivian sonhou comigo ontem, gente. Eu não vou contar detalhes do sonho, porque ainda é meio-dia, não posso contar bastidores desse sonho, mas ela falou que vai contar os bastidores do programa aqui para vocês que estão assistindo o programa. Quem mais? O Gabriel Caires disse que é para colocar a Vivian para dar uma zoada. A menina tá de férias, coitada. O Bad Dog, e o que vai acontecer com esses policiais? Isso mesmo, gente, nada. O Marcos Senhorais diz aqui, Tarcísio trouxe as milícias do Rio para São Paulo, mas não que a polícia de São Paulo não fosse violenta antes do Tarcísio, viu, gente? Não é uma novidade, não é uma invenção do Tarcísio. A polícia de São Paulo sempre foi muito violenta, mas o Tarcísio tem escalado essa violência em níveis inéditos, desde, pelo menos, do Carandiru aqui em São Paulo. Quem é de São Paulo sabe como funciona a atuação da Rota, por exemplo. Quem não leia um livro do Caco Barcelos, Rota 66, que conta a história da polícia assassina de São Paulo. A Ruth Garcia, Preço da Sua Vida, uma passagem do metrô. A Juliana Beatriz dizendo que loucura. O Rei da Praia, bombeiro anti-herói. O Darralé, se o ICL não bater de frente, ninguém vai. Por isso que a gente bate de frente aqui o tempo todo. O Renato Canidia, essa é a sociedade adoecida que a fascistada defende. Então, vamos continuar aí pressionando para que cenas como essa não aconteçam mais e a gente possa não ter mais esse tipo de coisa acontecendo. Com isso, Guga, fechamos o nosso Tá Pegando Fogo. Vamos agora, já a gente vai receber uma convidada muito especial aqui para falar sobre outro tema muito ruim que a gente não queria conversar, mas daqui a pouquinho, ela não chegou ainda. Enquanto isso, vamos para a hora do mugido rapidamente. Mu.
No nosso Hora do Mugido, você pode colaborar também. Se quiser mandar, mande mensagem pra gente, mande sua sugestão nas nossas redes sociais, no @Deluca, Deluca no Twitter, @DelucaWilliam no Instagram. Pode mandar pro Guga também. Já a gente vai colocar o telefone para você mandar sugestões também. Só uma coisa que saiu agora pela Mônica Bergamo: o Supremo Tribunal Federal está pensando em fazer uma resposta, em soltar um relatório, ou enfim, em soltar que seja um documento que vai ser uma resposta a esse Twitter Files. Pelo jeito vai ter resposta do STF. Institucional. Vai ser massacrado esse Twitter Files se vier essa resposta, porque foi muito amador o Twitter Files. E Veremos. tem, como a gente falou, tem a consistência de uma gelatina, né, Guga? Não para em pé. A gente vai continuar, claro, acompanhando esse caso também. Eu trouxe aqui, Guga, mais 2 colaborações para o nosso Hora do Mugido. O primeiro delas é da Antônia Fontenelle. Conhece, Guga, Antônia Fontenelle? A bolsonarista fez um desabafo. Pois Ela falou isso aqui, ó. Ela que é bolsonarista, votou no Bolsonaro, falou isso aqui, ó, em uma live. 70% dos políticos da direita não trabalham em seus mandatos. Eles vivem em rede social. Eles gastam horrores. Olha só, verdade. Com rede social. Pra ver quem lacra mais. Pra ver quem traz mais seguidores. Se todo mundo tem canal de YouTube. Ao invés de trabalhar pelo povo que votou e ajudar essas pessoas, não, eles ficam em guerra nas redes sociais. Desculpa, gente. A mesma coisa da esquerda, mas desculpa. Alguém tem que botar ordem nesse puteiro. Me julguem, de novo, me julguem. Eu acho que tem que ter lei, sim. Aí, Guga, você achou que ia concordar tão cedo com a Antônia Fontenelle? Poxa, olha que milagre. O Fontenelle, concordamos. Eu concordei com ela na vez que ela atacou o Mário Frias também, né? Ali, quando ela bateu de frente com o Mário Frias, tinha sido a única vez que eu tinha concordado. Agora é a segunda vez. Segunda vez que eu concordo com a Fontenelle. Pois é, 70%... Mas não, aliás, discordo, Fontenelle. Ela falou 70% da direita só lacra e não trabalha. Não, meu. São 90%, acho que chega a 90%, né? Talvez até mais. Essa extrema-direita mesmo, não tô falando da direita democrática não, mas a extrema-direita, a bolsonarista, quem é que trabalha ali, cara? Tem ninguém que trabalha, é tudo lacrador de internet, aí dá 100% mesmo. Mas ela colocando o dedo na ferida, hein, Fontenelle, arrumando uma briguinha aí com o entorno dela, ela que se candidatou e foi derrotada, né? Não conseguiu a vaga dela no Congresso Nacional, tentou ser deputada pelo PTB, se não me engano, e perdeu. Será que ela não recebeu um cheque esse mês, por isso que ela decidiu... Que o Pix não caiu? Às vezes, né? É uma possibilidade sempre importante ser levantada, Bianca. Vamos falar sobre... Daqui a pouco tá pedindo vaquinha, né? Essa galera adora pedir vaquinha. Isso, né? O Xeleléu lá, o Schellenberger lá, pediu também. Passou a me seguir no Twitter. Aparecer, tá me seguindo. Pelo amor de Deus. Não. Seu Twitter já foi mais bem não... frequentado, Guga. Pois é, vai fazer um Twitter file sobre mim. Né? Sobre você. Tem coisa. Se você quiser, Schellenberger, liga pra gente que a gente tem coisa, viu? Pra gente, sobre o Guga, a gente manda pra você aí, pra você colocar no Twitter Files do Guga. Fala sobre Santa Catarina, Guga. O pessoal pergunta, Santa Catarina é um estado muito bolsonarista, é verdade, né? Bolsonaro teve 70% dos votos lá no segundo turno de 2022. Mas também, Guga, olha o que essa galera anda assistindo na TV aberta. Já o Congresso dos Estados Unidos acaba de solicitar autorização para ter acesso aos e-mails das ordens judiciais emitidas pelo ministro Moraes, direcionadas a X, responsável pela gestão da plataforma de Elon Musk, para a apuração das denúncias contra o ministro brasileiro que teria agido de forma... Não. Nas eleições, todo mundo sabe. Como é que um maluco desse tá na TV? O ministro Barroso diz que esse assunto tá encerrado, página virada. Não tá não, ministro? Esse cara aí, Guga, é o Cacau Menezes. Quem é catarinense aqui no nosso chat, diz aí se vocês conhecem o Cacau Menezes e quem é Cacau Menezes. Cacau Menezes ele era colunista social. Eu tô fora de Santa Catarina, eu morei lá de 92 a 2015. Então eu tô há bastante tempo fora de Santa Catarina, eu volto pra lá de vez em quando, mas não vejo TV quando eu tô lá.
O Cacau Menezes era colunista social quando eu saí de lá uns 10 anos atrás, uns 15 anos atrás. Mas aí agora ele é comentarista aí no Balanço Geral da Record. Inclusive, alto nível, hein, Record? Mandando bem aí nas escolhas. Altíssimo nível. Ceguinho pra apresentar, né? Pelo jeito que ele apresenta de óculos, ele deve ter algum problema de visão. Não sei. O pior que não é não, viu? Pior que não é não. Já, mais pra frente, a gente vai voltar a falar sobre Santa Catarina e o Cacau Menezes vai aparecer de novo. Vocês vão ver aí aonde ele vai aparecer daqui a pouquinho. Nós vamos falar sobre ele mais uma vez. Porra! A gente vai falar sobre ele mais uma vez no programa de hoje. Aguardem. Com isso a gente fechou esse aí, Giovana? Fechou, né? Fechou. Vamos agora... Fechamos o nosso mini mugido hoje, um mugidinho, um muzinho hoje. Vamos para o nosso quadro aleatório para mostrar que teve muita coisa maluca no Congresso essa semana. Roda a vinheta. A Bianca Santa não estava esperando. Não estava. Agora vai. Vou ter que procurar aqui. Procurando. Vai no seu tempo, O programa tem ainda meio de e-mail, só tem mais... perguntar como estão as coisas, entendeu? Só tem mais 36 páginas de roteiro, Bianca. Vai no seu tempo. Certo, no meu tempo, né? Então tá bom. Vamos fingir que rodou a vinheta? Rodou a vinheta, quadro aleatório, rolê ICL. Isso, muito bem. Agora a gente tem... Esse programa... Ninguém respeita esse programa. O... Case and Car, isso era muito difícil. Case and Car. Diz que a Cacau Menezes um boçal direitista que ainda tá na TV porque o pai tinha uma rádio. Não tem formação em coisa nenhuma. Um boçal de opinião duvidosa. É isso mesmo. E falando sobre boçais duvidosos, vamos falar sobre as lacradas, sobre as lapadas secas que os bolsonaristas and others tomaram no Congresso nessa semana, Guga. A gente pode ter um quadro, inclusive, né? Quadro da lapada seca. Vamos começar com o deputado Arlindo Chinaglia. O deputado Arlindo Chinaglia, aqui de São Paulo. É Chinaglia ou Chinaglia? Não sei, Chinaglia ou Chinaglia? Chinaglia, mas que você é do tempo veritade, você fala Chinaglia. Veritade. O deputado Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, expôs a mentira de Musk sobre censura no Brasil ao citar países que mais removem perfis do X. O Brasil está em penúltimo lugar. Roda aí o deputado Arlindo Chinaglia. O Brasil, que está sendo atacado duramente pelo Musk, por aqueles que se identificam com ele, não sei quem trabalha ou não trabalha com ele, assim sucessivamente. Mas veja, de 2012 até 2021, a soma das solicitações de remoção por país recebidas pela plataforma, isso segundo a transparência do próprio X, Japão, que alguém pode até chamar de ditadura nessa altura do campeonato. Eu até citei já. São em torno de 100 mil. 100 em segundo mil, vem a Turquia, em torno de 60 mil, Rússia um pouco menos, Índia Japão, menos da metade, Coreia do Sul pouco menos que a Índia, França menos ainda, Paquistão, Indonésia, Estados Unidos, Estados Árabes, Brasil, Alemanha e Reino Unido. O Brasil é o antepenúltimo da lista onde chega ao traço. Portanto, tentar caracterizar que no Brasil de hoje patético, haja, eu diria, uma atitude, e ao longo dos anos, desde 2012, é um exagero retórico que, digamos, se transforma em mentira. Me perdoem. Um absurdo dos absurdos que a gente já tem falado, né? Que é uma narrativa bolsonarista e nada mais do que isso. Para mais uma, Guga, e a gente comenta, depois você falar para mim qual você gostou mais, as lapadas, a Nízia Trindade, ministra da Saúde, ontem a gente mostrou ela dando uma lapada na Damares Alves, hoje ela deu uma no Rogério Marinho, que passou vergonha ao comparar a ação do Ministério da Saúde na pandemia de Covid e no combate à dengue. Vamos ver a catracada que ele tomou na cara da ministra Nízia Trindade. Vossa Excelência fez uma série de críticas ao governo. Nós estamos aí mergulhados numa epidemia, que é a epidemia da dengue, previsível,
uma doença endêmica no nosso país há dezenas de anos. A única comparação possível fazer entre dengue e Covid, que são doenças radicalmente diversas, né? Uma é uma doença viral de transmissão acelerada, para a qual a ciência conseguiu em tempo recorde uma vacina, porque houve investimento de ciência e tecnologia ao longo de 10 anos. Isso não foi milagre, isso foi fruto de política. E o Brasil podia estar muito mais avançado, inclusive com vacina própria, se mantivesse o investimento que os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma fizeram na área de ciência e tecnologia. É radicalmente diferente na transmissão, na forma de cuidado. Dengue, só agora nós temos uma vacina e provavelmente, assim espero, uma segunda vacina promissora, que é a vacina do Instituto Butantan. Além disso, o Ministério da Saúde atuou em todas as frentes e, como eu disse, não de gabinete, mas atuando junto a estados e municípios, com divulgação para a sociedade e, sobretudo, agora com foco no controle dos focos do mosquito e de impedir as mortes, exatamente porque nós conhecemos a doença há 40 anos. Em nenhum momento se colocou nenhum medicamento. Tomou de leve, viu, Guga? Uma levezinha. E até, para bolsonarista desavisado, até o Múcio da Lapada nessa galera, o Múcio que eu nem gosto muito, mas até o Múcio da Lapada. Vamos ver a lapadinha do Múcio. A minha relação de amizade com você é absolutamente imune à sua desinformação sobre as Forças Armadas brasileiras. Na realidade, a minha amizade com você é imune à sua desinformação. As cestas básicas que nós distribuímos, 53 mil, a um custo altíssimo, mobilizando todas as 3 forças. É porque não mas tá bom, eu não vou ouvir o Múcio, eu não gosto do Múcio. Esse programa aqui é um programa que é uma ditadura, eu sou o ditador, o Guga é meu vice-ditador, eu vou ouvir o Múcio inteiro não. Mas é só o começo da lapadinha que já foi o suficiente, já para valer a pena, que foi no Salles. Qual das 3, Guga, foi a melhor lapada seca pra você? Olha, essa aí foi boa, essa do Múcio foi boa. A do Múcio foi boa, pô, a do Múcio foi muito elegante, né? Eu te acho idiota, apesar da amizade que eu tenho por você. Ele é um morde-a-sopra sensacional. É que nem eu com o Guilherme Bessa. Morde-a-sopra. Eu sou assim, Guilherme Bessa. Que nem com ele. Ele é idiota, mas eu gosto. Olha, o Múcio é o craque do morde-a-sopra. Agora, a Nízia Trindade, a nossa ministra da Saúde, ela deu um show também, porque ela passou ali conteúdo, dados, informação. Ela foi, né, muito assertiva na maneira de como rebater essa fake news que querem criar de que o governo não está tentando, de alguma maneira, se preparar ou diminuir a transmissão da dengue no Brasil. E aí ela vai lá e dá um show, fala de vírus, agora não, agora era transmitido pelo ar, agora é um mosquito, é uma maneira diferente de se controlar, que esse controle está tentando ser feito, e que há uma defasagem no uso da vacina aqui agora, muita vacina sobrando, inclusive eles estão mudando a categoria das pessoas que podem receber a vacina, porque era só para criança e não está tendo adesão do povo brasileiro, as pessoas não estão levando os filhos. E a justificativa, ela diz isso também, durante esse embate que ela tem ali na comissão do Senado, o motivo foi a campanha anti-vacina do Bolsonaro. O bolsonarismo conseguiu fazer com que parte dos brasileiros não acredite mais na vacina. Isso é fato. Isso aconteceu desde o governo dele, a diminuição no número de brasileiros que levam os filhos para vacinar ou que se vacinam. Caiu, né? Caiu muito esse número. E claro que agora a gente está resgatando a confiança nas vacinas, mas tem gente que ainda não confia. E a culpa, claro, não é desse governo, é desses bolsonaristas. Ela jogou isso na cara. Então ela arrebentou também. Os dois foram muito bem. Aqui no nosso chat, todos amando a lapada da Nízia, a Marilene, a Ivaneide, a Regina. Realmente, que a Nízia bate com dado, né? Bate com ciência, bate com técnica. Melhor batida, melhor lapada possível, a lapada científica. E com isso fechamos este nosso quadrinho aleatório. Vamos agora tem vinheta para isso que eu vou chamar, ou Bianca? Vai. Bacetada de notícias. Na nossa macetada, Guga, a gente começa o programa já tem 40 minutos. A gente começa a macetada com uma matéria sobre Campinas. Você vai perguntar, William, mas uma matéria local, regional, por quê? Vocês vão entender.
Por 24 votos a 6, os vereadores de Campinas aprovaram a instauração de uma comissão processante contra a vereadora Paola Miguel, do PT. O motivo foi a destinação de emendas da vereadora para um evento voltado ao público LGBT em Barão Geraldo, que teve a autorização da prefeitura. Os vereadores usaram lá, segundo eles, uma performance de sexo oral durante esse evento, essa festa, para pedir o impeachment, pedir o cargo da vereadora. E, Guga, como a gente não vai ouvir gente que não está envolvida, a gente ouve direto da fonte. Então eu convidei minha amiga querida, a vereadora Paola Miguel, do PT de Campinas, para conversar aqui com a gente. Ela não, agora sim, a Paola, para explicar pra gente, Paola, que história maluca é essa? Os caras querem caçar seu mandato aí em Campinas? Primeiro, bom dia, né, não almocei ainda, a todo mundo que nos acompanha, o William, quero agradecer inclusive a oportunidade. Aqui na cidade de Campinas, acho que é importante ressaltar alguns pontos, né? Nós apoiamos de forma estrutural um evento que já teve 15 edições na cidade de Campinas, sem nenhuma ocorrência anterior. Inclusive, no final do ano passado, nós realizamos na periferia, né, de Campinas, fizemos ali uma atividade da mesma maneira, né, com apoio estrutural. Para esse evento, nós não realizamos o pagamento de cachê, portanto, não participamos da seleção, né, de quem seriam os artistas que iriam se apresentar, muito menos discutimos o conteúdo das apresentações, até porque nós entendemos que os coletivos de cultura, eles precisam ter autonomia no nosso município, né, e a cultura na cidade de Campinas, ela vem sofrendo ataques, não é de hoje, né, então se a gente for olhar o próprio orçamento da cultura, ela trabalha hoje somente com emendas impositivas. Então, para que haja realização dos eventos da cidade de Campinas, ele, na maior parte das vezes, precisa ser realizado com emendas impositivas, né? Nós apoiamos outros eventos também no município de Campinas, como a lavagem das escadarias, que é uma atividade das religiões de matriz africana, né, que fazem ali a lavagem assim como a do Senhor do Bonfim em Salvador. E a gente teve esse fato inapropriado que aconteceu. Eu acho que uma coisa também para ressaltar é que nós indicamos a emenda, nós não executamos a emenda, né? Quem executa a emenda é a prefeitura da cidade de Campinas, né? Quem realmente faz ali, né, os pagamentos, né, e tudo mais, nós temos o papel de fazer a fiscalização dessa emenda, né? Verificar se foi realmente aplicado da forma correta. Guga, pode perguntar para Paulo. Eu queria entender por que choca tanto, né, mostrar uma simulação de sexo, porque a gente vê tantas obras, tantas peças de teatro ou cenas em filme, novela, que seja de gente morrendo, e que as crianças veem também. Simular gente matando acontece o tempo inteiro e ninguém choca. Aí quando simula sexo, choca. E como é que foi essa cena? Por que você acha que chocou tanto? E sabendo que teria essa cena, você preferiria não ter de alguma maneira apoiado isso? Guga, eu acho que essa pergunta é excelente para a gente explicar um pouco para as pessoas o que está acontecendo de fato. Né? Se fosse, por exemplo, não fosse alguém da comunidade LGBT, né, se fosse uma mulher cis que estivesse ali exibindo o corpo, né, como a gente vê em diversos outros momentos, muito provavelmente não chocaria tanto. Mas por se tratar um evento que dialoga principalmente com a comunidade T, né, e INBs da cidade de Campinas, que já é marginalizada, inclusive o autor da comissão processante é um dos vereadores que mais protocolam projetos contra essa comunidade, né, é por isso que choca tanto. Nós temos um entendimento que o evento iria acontecer em praça pública, então não tinha o controle de quem iria estar no local, né, então de fato a circulação é livre ali. Então talvez se tivesse um ambiente que desse para controlar a entrada, seria um outro debate, né, uma outra situação. Mas a gente entende que o que está acontecendo nesse momento não é o moralismo em si,
mas é perseguição da cultura, é a criminalização da comunidade LGBT, a criminalização, inclusive, das emendas impositivas, que é uma conquista histórica de muitos vereadores, né, que me antecederam, inclusive, na Câmara de Campinas, e que isso é um processo contínuo que vem acontecendo de perseguição às esquerdas, né? Não só eu, né, já tive uma comissão processante protocolada, mas também a minha companheira de partido, Guida Calisto, companheira de bancada, vereador Paulo Búfalo, e isso demonstra como a gente tem uma cidade, né, um corpo ali de vereadores da extrema-direita que quer nos perseguir, né, ao invés de pautar o que realmente são problemas reais da cidade, como saúde, educação, transporte, assistência, né? Então, é isso que está acontecendo, né? E existe também, inclusive, um falso moralismo, né? Que é isso, né? Muitas vezes, o que é mostrado na internet, né? Ele é muito mais chocante, absurdo, né? Do que aconteceu ali, mas nós entendemos as críticas que foram feitas por ser uma praça pública e estamos, inclusive, trabalhando para melhorar com relação a essa filtragem. Agora, deve ser só uma coincidência, né, Paula, para a gente terminar o nosso bate-papo de hoje, mas fica um convite para você voltar sempre que quiser para cá. Uma coincidência, né? O Renato Freitas, o deputado estadual lá do Paraná, enfrenta muitos processos muito parecidos, né? Pedidos de cassação de mandato. Deve ser só uma coincidência você ser uma mulher preta, LGBTQIA+, para o pessoal tá pedindo a cassação do seu mandato. Não deve ter nada a ver com isso, né, Paula? Não, é apenas uma coincidência, né? Um fato isolado que diversos parlamentares que tratam sobre a pauta LGBT, negros, que tratam sobre a periferia, né, que estão tentando realmente mudar e democratizar o acesso à política, sofra com esses ataques. E é importante ressaltar também que ontem completou 8 anos do golpe da Dilma, né, então é apenas uma coincidência também. E todas essas pequenas coincidências e fatos isolados fazem com que diariamente inúmeros parlamentares que são eleitos democraticamente percam os seus mandatos, né, e seja propagado esse discurso de ódio, de fake news. Inclusive tem inúmeras fake news surgindo com relação a esse fato, e faz com que a gente se pergunte, né... E a Paula caiu. Desculpa. Voltou. Foi a ligação que entrou, voltou. Voltou. Que país é esse que não consegue aceitar os nossos corpos dentro desses espaços de Câmara? A cidade de Campinas foi a última cidade do mundo a libertar o povo não escravizado. É a segunda cidade com a maior parada LGBT do estado, e as políticas públicas que versam sobre os corpos pretos e a comunidade LGBT, diariamente elas sofrem ataques, elas não vão para frente. São os mesmos vereadores que votaram para abrir essa comissão processante contra mim, que votam contra essas comunidades. Então a gente consegue observar como esse conservadorismo contamina muitas vezes o espaço da política e não permite que a gente nem sobreviva a ele, porque existe um medo tão grande dessa perda de poder, né, e de você ter realmente equidade em direitos, que faz com que as pessoas ataquem, persigam e queiram ali tirar o nosso espaço, né, ao invés de abrir de fato para o diálogo e construir, e falando aqui do meu espaço, né, construir uma cidade de Campinas melhor para todas e todos. Paula, muitas pessoas no chat aqui agradecendo a Paula Uff, a Paula é demais, o Jeb Júnior, Paula é o orgulho de Campinas, outrora uma cidade progressista. O Pedro Ivo disse que mora na Barão Geraldo, em Campinas, foi na festa, não teve nada demais, a praça deve ser ocupada. Então, te agradecer, dizer que o ICL, eu pessoalmente, o Guga com certeza, estamos aqui para o que precisar nessa luta aí, que a gente sabe que é inglória, mas que é necessária demais em Campinas, em São Paulo e aqui no Brasil. Beijo para você, Paola, obrigado por ter vindo conversar com a gente. Muitíssimo obrigado. Obrigado, viu, Paola? William, obrigada, Guga. Quero agradecer também todos os participantes e dizer que a gente não vai tolerar a criminalização da cultura, a criminalização da comunidade LGBT, dos movimentos culturais aqui da cidade, e que nós não vamos abaixar a cabeça para isso. Nós vamos para cima, vamos enfrentar até o fim e provar que esse conservadorismo da extrema-direita, das fake news, não vão vencer na cidade de Campinas. Muitíssimo obrigada.
Tamo junto, Paulo. Beijão pra você. Volte sempre. Beijo. Vamos continuar, Guga, com os nossos temas. Aqui depois leio mais comentários de vocês. O programa, a gente vai precisar de mais meia hora de programa, Guga. Não tem o que fazer mesmo. Vamos ter que ter o rolê de 1h30. Logo em breve, porque o roteiro tem 40 páginas, eu tô na 20. Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Precisamos atualizar a história do tio Paulo. Não tem como, no nosso Macetada de Notícias, não passar pelo tio Paulo. Falamos sobre essa história bizarra e vamos trazer o que sabemos 24 horas depois. Vamos lá, Guga. O laudo do ML aponta que o tio Paulo, que na verdade era primo, né? Tinha 68 anos e morreu entre 11h30 e 2h da tarde de terça-feira. Não é possível afirmar se ele morreu antes de entrar na agência bancária aonde ele foi levado. Depoimento de Érica Vieira Nunes, a sobrinha, que na verdade é a prima, né, do Paulo. Segundo ela, o tio Paulo queria dinheiro para comprar uma televisão e reformar a casa onde morava em Bangu, na zona oeste do Rio. Há cerca de uma semana ele havia passado mal dentro de casa e sido levado à UPA de Bangu, ficou internado por 5 dias com pneumonia e depois recebeu alta. Mais uma novidade, Guga, o motorista do Uber que levou ela até a agência bancária disse que ele estava vivo durante o trajeto. Pois é. Vamos ver o vídeo. Será que ele estava vivo? Vamos ver o vídeo que foi divulgado ontem. Aí, ó. Tá aí o vídeo que foi divulgado pela Record ontem. Até aí, o motorista do Uber... E eu falei ontem no Twitter, falei, gente, se ele tivesse morrido no carro, o motorista ia notar. Pegar uma pessoa viva e uma pessoa morta no colo é diferente. A pessoa viva tem uma certa... né, uma resistência. Rigidez, né? Tipo, é difícil, tipo, é diferente carregar um corpo e carregar uma pessoa viva. E além disso, imagens mostram que um dia antes o cadáver estava vivo. O tio Paulo, né, que depois ficou conhecido por ser levado à agência bancária e tentar assinar depois de morto, estava vivo, aí o tio Paulo sentado numa cadeirinha, aí sendo levado numa cadeira de rodas, aí ó, ele mexendo o braço. Então o tio Paulo estava vivo no dia anterior. A gente falou, Guga, que era muito difícil acreditar na história, porque é uma história muito bizarra da mulher pegar o homem morto dentro de casa, botar num carro e levar para uma agência bancária. Ok. Aparentemente, segundo o depoimento do motorista de aplicativo, ele estava vivo dentro do carro. Então a narrativa passa a ser a narrativa da defesa de que ele estava vivo dentro do carro, ela desceu com ele morreu no caminho e aí ela tentou assinar o empréstimo. O que é estranho, Guga, ainda assim, é que dá pra ver que ele tá morto. Assim, o vídeo deixa muito claro que ele tá morto. Na hora de assinar. Então, assim, ok, faz sentido a versão da defesa de que ele não morreu em casa e ela levou o cara morto para assinar. Mas ele morreu no caminho e dá claramente para ver que ele morreu, né? E aí, para isso, não tem muita defesa. A defesa agora é que ela sofreu um surto ali, que ela tem problema também psicológico e na hora ela não entendeu e meio que surtou e achou que ele podia estar vivo. Essa está sendo agora a argumentação aí dos advogados da moça, como é que é o nome dela que eu esqueci? Enfim, da sobrinha do tio Paulo, né? Porque ficou conhecido, foi o tio Paulo, não foi nem ela. E a sobrinha do tio Paulo, como eu falei ontem, né? Ela tem uma filha também que tem necessidades especiais. Ela diz que, enfim, nunca cometeu nenhum tipo de crime, não tem nenhum erro no histórico dela, não tem nada que, enfim, possa incriminar o passado dela. Ela está dizendo que de fato achou que ele estava vivo e agora veio com essa versão do surto. O Uber diz que ele estava vivo e tem gente, também tem testemunha já, Deluca, dentro do banco dizendo que ele estava vivo, quando ele entrou no banco. Já tem também testemunha dizendo que ele estava vivo dentro do banco ainda. Então talvez seja verdade, cara, a versão dela. Cara. O cara morreu, ela não entendeu, ela deu aquela surtada e percebeu naquele momento ali, ou percebeu logo depois que ele estava morto. Mas pode ser sim verdade a versão dela, tá vendo? A gente não, né? Porque a gente ainda colocou aqui essa questão ontem, de poder ela estar correta, mas virou galhofa demais essa história e as pessoas não estavam dando nem espaço para a versão dela poder ter algum valor, né? Ser factível. E agora está começando a se mostrar que sim,
que ela pode estar falando a verdade. Vou aproveitar que a gente está num tema correlato, Guga. Uma mulher em Santa Catarina, de 36 anos, descobriu que estava morta também. Ela foi no médico e aí falou, você já morreu, senhora. E nem era nada parecido com o que aconteceu com o seu Paulo aí, com o tio Paulo. Ela estava morta desde novembro de 2022 e descobriu que o pai foi morto pelo PT. E ela não sabia de nada disso. Ela é moradora de Blumenau, em Santa Catarina. Foi morto pelo PT. E ela descobriu no Sistema Nacional de Regulação, o SISREG, que ela estava registrada como falecida, com várias alterações no cadastro. Entre as alterações, o nome do pai como morto pelo PT, impedido de receber atendimento médico, o endereço residencial como eu amo Bolsonaro e o e-mail bolsonaroteama@euodeipt.com. Ela descobriu como foi até o centro de atendimento da dengue em Blumenau no último dia 14, no domingo. Esse sistema é um sistema do Ministério da Saúde para controlar as informações de pacientes no Brasil inteiro. A Secretaria de Saúde Local disse que as mudanças não foram feitas no âmbito municipal e a ANSC TV, o Ministério da Saúde, informou que adotou as medidas para normalizar a situação. Ato contínuo procedeu ao bloqueio do operador no sistema do CadSUS. Ou seja, um sujeito tentou mudar o registro da pessoa lá, e aí ela descobriu que estava morta também. Não é uma situação parecida com a do pobre coitado do tio Paulo, que morreu antes de chegar a ser atendido no banco, mas descobriu que estava morta também, Guga, a coitada. Quem fez isso, né? Quem deu essa trollada? Quem é esse fanático bolsonarista que entra na conta de alguém para mudar esses dados e fazer uma propaganda do Bolsonaro? A gente já imagina, né? Pode ser Carluxo ou Jair Renan. É um dos dois, provavelmente. E que história, né? Que ela tem agora para contar. Porque foi o PT, né? Foi o PT até na trollagem contra a família dela. A culpa é do PT. A culpa é sempre do PT. Mas isso aí, cara, é fruto de algum fanático militante bolsonarista que precisa responder por isso. Porque incorreu em algum crime, talvez, ou pelo menos administrativamente, se ele trabalhar para o Ministério da Saúde, ele pode também sofrer algum tipo de sanção, deve. A gente vai continuar acompanhando a história, muita história de gente que morreu e não morreu, gente que morreu, mas está viva, muitas histórias confusas. Tinha gente que tinha que ter morrido, mas está vivo. Eu não estou dizendo que é esse próximo caso, mas a Assembleia Legislativa do Maranhão, Guga Noblar, parece que algumas pessoas lá da Assembleia do Maranhão, que não é só de lá, né, do Brasil inteiro, vivem na Idade Média. A deputada estadual Mical Damasceno, ela propôs um dia diferente para o Dia da Família, que é celebrado no dia 15 de maio. Vamos ver o que ela propôs aí no vídeo. Eu queria encaminhar daqui, posso? Pode sim, deputada. Eu tenho a alegria, a felicidade. Nós comemoramos o Dia da Família em 15 de maio. E aí veio uma ideia em meu coração, que eu acredito que seja divina. Em meu coração. E nós fazermos uma sessão solene aqui. Foi Deus que deu essa ideia. Mas somente com homens. Para mostrar à sociedade quem é o cabeça da família é o homem. Então nós vamos encher esse plenário aqui o ano é 2024, 15 de maio de macho. A mulher tem que entender que ela deve submissão ao marido. Não, aqui não é, porque as feministas defendem que tem esse direito de igualdade, elas querem estar sempre numa guerra contra o homem. E a senhora, como católica praticante, a senhora sabe quem é o cabeça da família, é o homem, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, vai ser lindo. Para a glória do Senhor Jesus, deputado Neto Evangelista, essa sessão solene, em comemoração da família, nós vamos encher aqui esse plenário de homem, de macho, para dizer que ele representa a primeira instituição criada por Deus. Que delícia, muito macho. Eu particularmente gosto de lugares cheios de macho. Mas esse sou eu.
Eu acho que ela tá super certa, gente. As mulheres têm que descansar mesmo, tem que botar os homens pra trabalhar. Eu acho que ela não tá errada. Tá vendo? E ela fala isso sendo deputada, Bianca, o que é pior de Assim tudo. Mas o pior de tudo, né, Guga? Bicho, assim, fico sem saber o que dizer nesse tipo de situação, assim. E ainda ataca o feminismo, não sei o quê. Deus me deu isso. uma ideia aqui. Jesus era o cabeça da família. Pô, a mulher culpa a Bíblia, culpa Deus, culpa Jesus. Não, meu amor, é você que é assim. Você que teve essa educação. É você que acha que o homem é a cabeça, sei lá do que. Enfim, é uma pena, né? A gente vê esse tipo de discurso. E isso dá voto, né? Isso aí é palanque, isso é trampolim eleitoral. Ela faz isso porque dá voto. A gente tem quanto tempo ainda, Bianca Santa? Nós temos nada. Ah, acabou. Vou aproveitar então. Não tenho como chamar mais nada, vou chamar aqui o nosso, o negócio da Leida Guevara, para que é um convite importante para vocês. Vamos ter uma experiência inédita, exclusiva no Brasil. Uma testemunha que viveu com um dos maiores revolucionários da história deste planeta. O Che Guevara vai estar aqui com a gente. Não o Che Guevara não vai estar aqui com a gente. Porque eu falei que a gente chamava todos os psicólogos vivos, que os mortos a gente não chamava. Daqui a pouco vamos chamar os mortos também. Mas não vamos ter. Seria incrível, né, Guga? Ao vivo com o Che Guevara. Mas não é com o Che Guevara. É com a Leida Guevara. Che Guevara. Porra, seria? Imagina. Mas não é não. A gente vai entrevistar a Leida Guevara, que é a filha do Che Guevara. Ela vai trazer pra gente aqui umas coisas inéditas, histórias novas, histórias contadas por ela, vivenciadas por ela. Vamos acompanhar aqui coisas que vocês não veem nos livros por aí. Então, oportunidade única de mergulhar nessa história dos maiores revolucionários da nossa história, né, da história da América Latina. Dia 21 de abril, domingo, 8 horas da noite, 21 de abril, conhecido popularmente como Próximo Domingo. Estaremos acompanhando aqui juntinhos, ao vivo, evento online, gratuito. Como é que faz para se inscrever, Guga? Que link que tem que acessar para se inscrever? roleicl.com.br. Venham. Repita. Rolê. Você dá essa moral pra nós aqui. roleicl.com.br. roleicl.com.br. Você se inscrevendo com o nosso link, o pessoal vai ver, nossa, todo o público do Roleicl engajado, não sei o quê. Vamos dar mais meia hora de programa pra eles, talvez, mas aí depende de vocês se inscreverem para participar com a gente desta belíssima aula, deste belíssimo evento que teremos aqui no próximo domingo. Se inscrevam aí, estaremos eu, o Guga e todos no chat acompanhando vocês lá durante o programa, mas o Guga volta amanhã, Guga. Finalmente, sextou amanhã, juntinhos aqui no Roleicl. Finalmente. Eu e Deluca na sexta-feira com vocês, a partir de 11h30. Isso não acontecia há muito tempo, porque o Deluca teve uma férias aí de 2 meses praticamente, em que ele passou ali ao lado de Luciano Huck. Aliás, se fosse o Huck era menos pior. Mas amanhã estamos de volta. Queria mais. 2 meses é pouco. Tchau, Guga, tchau, Bianca, tchau, equipe, tchau, gente, tchau, chat, Jordana Lima, Fábio Camargo, Pablo Moreira Paca, Luciana Alves, Paulo Uffi, Ivaneide Santana, todo mundo aqui, a gente volta amanhã, tchau, acabou, vinheta, encerra essa desgraça, acabou, vai. Já imaginou você ter uma história de luta que inspira não só o seu país, não só o seu continente, mas o planeta inteiro? Ernesto Che Guevara é considerado o líder revolucionário mais popular de todos os tempos. E o seu rosto e suas ideias ainda correm o mundo, inspirando as pessoas a lutar por um mundo mais justo. A Leida Guevara, filha de Ernesto Che Guevara, conversou com a gente no ICL e contou a biografia do seu pai que você nunca ouviu. No dia 21 de abril, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, o ICL traz um encontro histórico. Para você participar é gratuito, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E aí, aprender aquilo que nunca foi contado sobre essa, que é uma das figuras mais importantes do nosso tempo. Te vejo lá.